Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade, vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiver dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar, irmãos, peregrinos aqui do Santuário do Pai das Misericórdias, e você que está em casa também, que reza conosco neste momento. Nós estamos na semana aí, na terceira semana do tempo comum. Hoje comemoramos também Santo Tomás de Aquino, que vai nos ajudar, vai nos clarear também a respeito da liturgia de hoje, porque ele também comentou a respeito da liturgia de hoje, deste trecho do Evangelho que acabamos de escutar. Nós vamos perceber que Jesus, ele era perseguido, por um grupo muito estudioso, por esses mestres da lei que nós escutamos aqui hoje. E esses chegaram a perseguir tanto a Nosso Senhor, que, como a gente diz, chegaram até a apelar, não é? A apelar. De que forma? Dizendo que Jesus realizava a expulsão de demônios através do próprio demônio. Quer dizer, aí apelaram, Puxa vida, não conseguiram ver as atitudes boas que ele tinha realizado. A perseguição foi tanta que ele chegou a ser acusado dessa forma. E por isso que Jesus contou então esta parábola, dizendo que não é possível expulsar o demônio pelo demônio, porque senão a casa estaria ali então dividida, não é? Então Jesus deu outro ensinamento ainda, dizendo que esse pecado de duvidar da obra que Deus poderia realizar ou que Deus estava realizando, era um pecado também contra o Espírito Santo. E nesse sentido, o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável. E aí Jesus finalizou dizendo, aliás, o evangelista finalizou dizendo, mas por que Jesus disse isso então? Porque disseram que ele estava possuído por um espírito mau. Ou seja, toda a obra que Jesus realizou, as obras que Jesus realizou, os seus ensinamentos, as curas que ele realizava, tudo isso foi colocado em questão e eles estavam dizendo que era pelo demônio que tudo isso estava acontecendo. Que o Filho de Deus, que Jesus, ou seja, não era o Filho de Deus então, e por isso realizava aquelas obras, mas não em nome de Deus. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Santo Tomás de Aquino, ele ensinou o seguinte: imperdoável esse pecado,
por sua própria natureza, porque exclui aqueles elementos, graças aos quais é concedida a remissão dos pecados. Jesus concedeu e concede a remissão dos pecados pela graça e pela força do Espírito Santo. Para quem foi à missa ontem, espero que todos tenham ido, né? Ontem foi domingo, nós escutamos que Jesus foi, na força do Espírito Santo, ensinar, curar e realizar os prodígios em nome de Deus, em nome do Pai, não é? Tudo o que Jesus realizou foi por obediência ao Pai e na força do Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo é duvidar de toda a obra de salvação que Jesus realizou e que Jesus ainda realiza. São João Paulo II vai nos ensinar também: a blasfêmia não consiste propriamente em ofender o Espírito Santo com palavras, mas antes na recusa de aceitar a salvação de Deus, que Deus oferece ao homem, mediante o mesmo Espírito, agindo em virtude do sacrifício da cruz. Em outras palavras, negar o poder de Deus e a obra de Deus em Jesus, que foi feita no Espírito Santo. É um reivindicar o seu direito, o pretenso direito, né, quem peca contra o Espírito Santo, de perseverar no mal. Eu sei o que é bom, o que é bem, e sei o que é mal, e eu persevero no mal. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Irmãos, peçamos essa graça de nós não perseverarmos no mal, mas perseverarmos no bem, nos ensinamentos de nosso Senhor. Procuremos imitá-lo nas suas virtudes, procuremos escutar a nosso Senhor, vamos pedir a graça de sermos cada vez mais íntimos dEle e realizarmos boas obras, e realizarmos obras também na força e no poder do Espírito Santo. Nosso Senhor, Ele nos dá o remédio. O pecar contra o Espírito Santo também é ter o remédio disponível e não fazer uso desse remédio. O que acontece? A pessoa está gravemente enferma. É oferecido o remédio, a pessoa se recusa. O que vai acontecer com a pessoa? Vai morrer. A graça de Deus, o Espírito Santo, a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo é oferecida. A pessoa que peca contra o Espírito Santo está dizendo: eu não quero a salvação, eu não quero Jesus Cristo. Essa é a pessoa que, infelizmente, não vai obter o perdão. É aquele ainda que cai num desespero total, num desânimo total. E às vezes a gente já disse isso. Não tem jeito para mim. Não sei se você já disse isso uma vez, algum dia. Depois se arrependeu, né? Graças a Deus. Mas aquele que persevera nisso, não tem jeito para mim, esse dificilmente vai obter a salvação. Ou aquele que ainda diz, aí por presunção, né? Eu não preciso de Deus. Também está pecando contra o Espírito Santo. Meus irmãos, vamos ficar atentos. Eu acredito que nós que estamos aqui não temos esse problema, né? Mas temos que ter cuidado, né? Quem está de pé, cuidado para não cair. Facilmente a gente pode cair no desânimo. Facilmente a gente pode cair na soberba, na presunção. Vamos ficar atentos. E vamos sempre confiar em nosso Senhor, no seu Espírito, na obra de salvação dele que se deu através da cruz. E vamos confiar nesse sacrifício, nessa doação dele. Qual é o remédio então para nós? Confiarmos nele. Qual que é o remédio então? Acreditar em nosso Senhor.
Qual é o remédio então? Acreditar e seguir os seus mandamentos. Qual é o remédio? Acreditar que Ele veio nos salvar e viver como seus filhos e vivermos como irmãos. Que o Senhor nos conceda esta graça, então, de hoje fazer uma avaliação da nossa vida, de confiar que nosso Senhor veio sim para nos salvar e pedir o Espírito Santo a nós. Que o Espírito Santo venha também a nos convencer dos nossos pecados, que o Espírito Santo nos convença se estamos nos enveredando por um caminho errado e voltemos para Ele. Que este santo que também ensinou a respeito do pecado contra o Espírito Santo também nos ajude. Um homem de Deus, um homem de uma sabedoria, não é? Que dificilmente, talvez em nosso tempo, vai surgir alguém que produziu tanto, que escreveu tanto a respeito das ciências sagradas. Mas por quê? Por causa da intimidade com Deus. E a história também diz, não é? Que foi um homem, então, de muita oração, de trabalho e de estudo. É um tripé que a gente também pode aplicar na nossa vida. Vivamos intensamente, vivamos sim uma vida de oração. Trabalhemos para o reino de Deus e vamos estudar a palavra de Deus. Porque aquele também que estuda não se perde, não é? Aquele que se mergulha nas coisas de Deus também não se perde. Aliado, é claro, à oração, alimentando a espiritualidade. Que Santo Tomás de Aquino interceda e rogue por nós e que também nós caminhemos e trilhemos uma vida de oração, de trabalho e de estudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.